do povo. Foi pênalti no Caio Jorge? Eu achei na hora que foi, depois eu achei que não. Aí hoje que eu vi no Central da Toca lá, tem uma imagem que mostra bem de perto esse lance aí, ele recebe o empurrão, gente. E se é empurrão dentro da área, é pênalti, pô. Olha a bola do Gabigol. Isso é pênalti, cara. Ninguém voa. Ninguém voa. É pênalti, Guilherme? Ninguém voa. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Você é medidor de intensidade? Suficiente. Você é medidor de intensidade agora, irmão? Pelo amor de Deus, Guilherme, você é medidor de intensidade. Nessa Edna acertou. Pelo amor de Deus. Arbitragem muito ruim. Deixa eu fazer em você. Melhor não. Não, deixa. Não, você já que não vai nada, não tem intensidade. Arbitragem muito ruim da Edna ontem. Vai de novo, pera aí, nessa câmera, deixa eu ver de novo, nessa mais próximo, quer ver? Ó, foi bem legal. Olha lá, ó, o Guto dando ó, o Guto ajudando, ó. Foi nas costas, ó. Foi pênalti pra cacete, gente. Solta, caralho. O Guilherme tá de sacanagem. O Guilherme tá de sacanagem com o nosso público. Olha lá. Isso não foi pênalti, gente? Vocês estão de brincadeira. Não, mas pro Valu e pro Guilherme não foi, não. Foi pênalti não, Valu? Você repensou? Se ele não mudou de ideia agora... eu tô jogando, nós estamos atirando a boia pra você. Espero que você abrace a boia pra se salvar. Vai. Pra mim não foi pênalti. Tá de sacanagem. Sério. Pra mim poderia ter chamado do VAR, mas eu vendo novamente, Vocês eu que acho que não gostam foi de pênalti. Se o Valu falasse que foi, você falava que era. O Valu falou que não, você fala que não, porque vocês Eles estão incomodados com Tá a falando nossa... que o Elton, Eles estão incomodados, personalidade, é isso? Elton, É isso, Everton Guimarães? Eles estão incomodados Você tá com as falando nossas que o Elton opiniões. não tem personalidade, é Eles isso? estão incomodados com as nossas opiniões, Elton, e principalmente com a nossa amizade. Você tá falando que o Elton não tem personalidade, HG? É isso? Ei, eu vou te dizer É uma isso que eu tô coisa, te hein? perguntando, irmão, não vai me responder. Não tem, nenhum dos dois tem. Dito isso, Aqui. Edna Nem o Elton, nem o Valu? Não. Se olhando a velocidade natural, não é pênalti. Então a gente é muito pênalti, Ô, Guto, vamos de novo O cara tá tentar correndo e ajudar. sair na cara do gol. Você grita muito, irmão. Mas eu falo assim, é meu jeito. É meu jeitinho. Você é assim na sua casa? Muito. Pô, sua filha deve Imagina ficar no segundo incomodadíssima. andar, Eva no primeiro assim. Nossa! Eva! Nossa, eu fico imaginando você transando. Então é o seguinte, ô Guto, põe de novo no slow, que o Guto vai tentar ajudar vocês de novo. Ó, foi empurrado. Isso aí não houve um empurrão, gente? Houve empurrão? Só me responde isso. Houve. Houve empurrão, Guilherme? Eu acho que é HG, natural. Não tô perguntando. HG, contato natural. Não. Houve um empurrão? Contato natural. Não, mas houve ou não houve? Não é o suficiente. Não, mas houve ou não houve? Contato natural que isso tem não é durante o pênalti, jogo. HG, Então isso pra não é vocês não pênalti. houve. Não houve pênalti. Agora, Gente, empurrão, a gente tá perguntando do empurrão. Guto, volta pra cá. empurrão houve ou não Volta houve? pra cá, só pra eu falar um Houve, negócio o braço aqui. direito dele. Quando o jogador está em velocidade, como o Caio Jorge, quando ele recebeu a bola, ele está em velocidade. E ele é tocado pelas costas. Em velocidade, acelera a queda. Aí é questão física, meu querido. Acelera a queda. Aí ele se jogou. Não, ele foi empurrado e o goleiro estava embaixo, ele saltou, passou por cima da perna do goleiro. Então isso aí pra mim é pênalti. Só os cegos que não enxergam. Depois do Dr. Elton temos o HG Oppenheimer, grande físico. Agora Não, e não adianta você querer jogar na questão da ironia comigo, não, Breno Galante, que comigo não funciona. Eu não caio nessa lábia sua, Breno Galante. Tá lá no Então, ô William Potker, você deu uma voadora, aí o pessoal, sabe o que é duro, cara? Você ouviu o cara falar assim, ai, mas o Fagner, olha a voadora que ele deu. Ó, isso não era lance para expulsão? Expulsão, tinha que ser expulso. Claramente. E ainda mais, o jeito que o William Potker ficou depois que ele fez isso. Irônico, ficou rindo. A Edna deveria ter tomado uma atitude logo depois, quando ela viu, deu o cartão amarelo. O Potker ficou tripudiando ali, gente, isso aí perto aí, os jogadores do CRB tirando o Potker da confusão e ele querendo voltar para a confusão. Depois do jogo ele ainda tumultuou, que poderia ter recebido também o cartão vermelho logo depois do jogo, para ele não participar nem do jogo de volta. O que você achou da arbitragem? Cara, eu acho que ela poderia ter controlado melhor o jogo. Não foi ruim? Foi um lixo. Eu acho que ela se perdeu. Foi um lixo. O Eu acho Elton que tá ela se passando perdeu. pano até pra arbitragem Arbitragem hoje, foi um né? lixo, é. Hoje ele passou Manteve pano o padrão pro da Jardim, CBF. pro Cruzeiro, pro Gramado Mineirão, pra Edna. Hoje eu não dei Manteve conta o de bater padrão em da ninguém. CBF. Manteve o padrão da de CBF. Foi um Hoje eu não lixo. dei conta de bater em ninguém. Só Mas pra o dizer, Potker deveria cara. ter sido expulso. Podem falar do Potker, gente. E assim, eu acho que tem um lance também, já falei aqui, o Romero poderia ter sido expulso também ao final do primeiro tempo. Discordo. Tudo bem, faz parte do jogo. Esse tipo de lance, cara, o que me chama atenção é assim, o Fagner tá de frente para a lateral do campo. Ele não tem nem a possibilidade
de tentar se defender de alguma forma. Desproporcional. Aí alguém vai falar, gente, não precisa de alguém me contar as entradas que o Fagner já promoveu no futebol brasileiro. Mas só que ontem, a gente está falando desse lance, tá? Especificamente. Então, para mim, um lance de cartão vermelho também, HG. Mas a Edna, cara, aliás, né? O VAR livrou a cara dela porque ela ia dando o pênalti do Gasparzinho, né? Pra cima do Fagner, inclusive. Vexatória. Que arbitragem, sabe? Mais uma. Na linha de todas, né? Na linha de todas. E a Edna, quando surgiu, não era assim. A Edna, ela se moldou. Ela era segura. Ela era segura, tranquila, assim, senhora mesmo do que estava fazendo dentro de campo. Infelizmente, o bichinho da arbitragem brasileira a mordeu. Ela chegou a um período que ela era a melhor do quadro da CBF. A melhor do quadro da CBF. Aí depois ela entrou numa polêmica, teve uma polêmica aí que ela ficou afastada um tempo e depois não voltou a ser o que Esse lance do William Potker aí é claríssimo para expulsão, porque é o seguinte, você não precisa esperar o cara quebrar a perna do outro jogador da forma que ele foi. Porque é o seguinte, mas ele não foi cravando a chuteira no tornozelo ou na canela do Fagner, mas se a perna do Fagner prende no gramado que tá ruim, e não sou eu que estou dizendo que tá ruim, que eu não fui lá ver, é gente que pisou lá ontem, que mandou para mim aqui agora, pisou jogando, viu gente? Pisou jogando. Falou comigo, o gramado está muito ruim, o gramado está prejudicando. Se a perna dele prende no gramado aí, ele ia quebrar a perna. Everton, e ganhou só um amarelo, só aí depois, disse segundo o Fagner, ele disse que não, porque esse tipo de jogo é o jogo que você gosta e tal. O Fagner realmente é um jogador que tem histórico de dar porradaria e tal, mas não é por isso que você vai dar uma voadora dessa e querer quebrar a perna do cara. Né? É excesso de vontade, mas enfim. Para, Thiago, não faz onda. Sempre falei isso aqui, não faz onda. Mas voltando... Você sempre falou e sempre errou. É que o Potker queria machucar ele, viu? Não, tô falando do Fagner. Eu estou defendendo o Fagner. Queria machucar ele. O Potker tinha que ser expulso. Isso aí é criminoso. E outra coisa, uma coisa importante para deixar claro também para o torcedor. Às vezes não é só a agressão ou a tentativa ou o contato que faz com que seja para expulsão. Se o cara chega para rasgar e a arbitragem entende que ele chegou para rasgar, ele pode ser expulso. É a tal força desproporcional. Exatamente, ele pode ser expulso. Desproporcional. O William Potker tinha que ser expulso no jogo de ontem. Isso é inadmissível. E é o que o Cássio falou sobre o assunto. O Cássio fala sobre o assunto. E se fosse o Fagner? Aí já chegaria dando vermelho, né? Por causa disso, porque vocês criam essa pecha no Fagner. Não, Você, inclusive, é um dos grandes responsáveis. Sim. A culpa é minha. Você é um dos grandes responsáveis. A culpa é minha. A imprensa ajuda muito A imprensa ajuda muito. Ajuda muito. Mesmo. Ajuda a criar uma imagem a imprensa que você faz parte, inclusive, né? Não, mas as pessoas podem cometer erros na imprensa. Então e eu fazer parte dela. Claro. Mas eu não me incluo nessa parte da imprensa. Então você acha que o Fagner nunca passou do ponto? Imagem no Fagner. Você acha que o Fagner nunca foi porradeiro? Pode ter passado uma outra vez do ponto. Que passou uma outra vez, Thiago? Não, passou uma outra vez do ponto. Contra o Ederson do Flamengo. Jogador mais violento do Brasil durante vários anos. Eu não acho que o Fagner seja maldoso. Fizeram pesquisas, ele só várias pesquisas com jogadores que apontaram que ele era o jogador mais violento do futebol brasileiro. Não é. Então você vai trocar ideia com os jogadores que falaram isso. Estão errados. Agora, os jogadores. Isso não dá ao Potker o direito de fazer o que ele fez. E de falar o que falou. Cara. De falar o que falou. Me dá o Fagner aí, Andrezão, por favor, comentando essa entrada que ele recebeu do Potker aí, que o Guilherme tá doido pra falar aqui, o Elton não deixa. E o problema é quando você não respeita o profissional que está do outro lado e começa a debochar. Né? Quando eu falei que poderia ter quebrado a minha perna, ele falou que gostaria que tivesse acontecido. Então, assim, é difícil, mas são coisas que acontecem. Né? Às vezes a justiça divina ela acontece de outras formas. Mas já tinha alguma treta anterior? Porque foi assim, gratuito? Não, nunca tive problema com ele. Nenhum. Tanto que ele sempre jogou do lado esquerdo, eu joguei do lado direito, eu nunca tive nenhum problema. Mas acho que às vezes é a maneira do cara querer aparecer também, né? Já jogou aqui, né? Quer fazer uma graça e tal. Então, tô com a minha consciência tranquila, minha cabeça tranquila, é voltar para casa, é recuperar o mais rápido possível e tentar ir pro jogo domingo. O Fagner ele jogou aqui, né? Ele passou por aqui então, e foi um dos piores negócios que o Cruzeiro fez na história. A maior parte de respeito na fala do Fagner pra mim é quando ele disse que o Potker jogou aqui no Cruzeiro. Passou. Aqui. Me dá a postagem do Potker aí enquanto o Guilherme fala, porque o Elton não tá querendo deixar. Desculpa. O HG, foi desnecessária a entrada dele, né? Uma jogada ali no meio-campo, desproporcional, deveria ter sido expulso. Agora, uma coisa não justifica a outra, né? Ele falar que o Fagner é um jogador violento. Beleza, o Fagner tem esse histórico, tem a questão lá com o Ederson, já entradas violentas, mas não dá o direito ao Potker de fazer o que fez ontem, né? E ele ainda coloca a imagem ali do jogador que na época era do Flamengo, né? O Ederson,
que foi a entrada mais famosa, né, do Fagner. Fraturou na época. Acho que foi 2016, né, isso num jogo lá no Itaquerão. E aí o Potker nega, né? Ele diz ele nega, fala que o Fagner fez vitimismo e tudo mais. O Potker depois se sente o justiceiro. Que depois ele, não sou de dar satisfação em rede Exatamente, social, Valor. mas não aceito vitimismo. Não sei se ele entendeu errado. Nossa senhora, eu leio mal demais, cara. Ou está se fazendo de Ou vítima. está se fazendo de vítima, mas tirou totalmente de contexto o que eu falei para ele. Não é o que você falou especificamente. Ele é ruim para escolher até a cor da legenda. Porque ele na põe postagem. verde de fundo e a letra Como preta. é Põe ruim, letra hein? branca. A minha fala foi a seguinte: você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Em nenhum momento disse algo diferente disso. Nunca quebrei a perna de ninguém. Ou seja, ele se sentiu no direito de dar aquela voadora porque ele acredita que é o estilo de jogo que o Fagner tem. Ou seja, se o cara ele chega dentro de campo e ele quer distribuir porradaria, dar uma voadora como ele deu. E ele acha que tá certo, né? Enfim. Aqui, só uma observação, eu já estava posicionado para fazer as entrevistas, que esse lance foi no finalzinho, né? E eu escutei, quando estavam retirando o Potker, ele falando, você é assim. Então, no sentido de que, você pega. E o Fagner também, eu vi ele chegando até o Léo Jardim, falando, eu não consigo continuar no jogo. Tanto é que o Kenji é chamado para substituí-lo, mas acabou que nem deu tempo, né? Que a Edna termina o jogo logo depois da confusãozinha ali que já começou a dar. Mas o Fagner vai chegando e falando, eu não consigo colocar o pé no chão. Deixou o campo ontem com uma bota. Eu não consigo ficar mais no campo. Ele falando nitidamente. E aí eles correram para chamar o Kenji. Sabe uma coisa que eu sou favorável? O STJD tinha que punir jogador que lesiona o outro dessa forma no mesmo período em que ele ficar fora. Ah, mas não pode. Tem que ser. Se o Fagner ficar fora 5 meses, 3 meses, 3 semanas... Eu discordo porque tem casos e casos. Nesse caso. Você não pode dar uma entrada dessa no O meio Eduardo campo. se envolveu num lance contra o Vitória, o jogador quebrou a perna. Eu não acho que o Eduardo foi pra quebrar a perna. Eu tô falando desse caso específico. Mas como você vai medir isso, Thiago? Cara, isso aí tá nítido o que aconteceu. Mas o cara vai falar que não e vai fazer Aí ele tem mas direito à defesa ali dele, mano. eu achei que o Potker dá uma voadora. É igual... No sentido do futebol, que ele deu uma voadora. Ele pulou com vontade. O próprio Marcelo não quebrou a perna do cara do Argentino Júnior também. Sabe o que é o ponto, o Valor? E aí, velho, pra justiça, e aí o STJD, ele simula ou emula uma justiça, a justiça que define se o crime ou alguma coisa é dolosa ou culposa, se ela tem ou não dolo. E aí, nessas situações, o STJD teria que definir se teve ou não dolo. Pra mim, a partir do momento que o Potker entra da forma que ele entrou, e cara, ali é nítido que ele não ia pegar a bola. Ali ele foi na maldade. A partir do momento que ele entra e assume esse risco, cara, desculpa, ele tem total dolo. E pior de tudo, sabe o que é, Potker? Que você se entrega. Se houvesse a justiça desportiva entrasse no processo, você está se entregando. Porque esse tipo de jogo é o tipo de jogo que... Esse tipo de jogo é o que você gosta. Ou seja, então você devolveu aquilo que você acha que ele teve a intenção. Então você se entrega. Ou seja, é uma... O Samuel Venâncio trouxe aqui agora, ó. Acabou de trazer, velho. Tem 1 minuto. Fagner não precisou passar por exame de imagem. É tratar as dores da pancada para ficar à disposição para domingo. Menos mal, né? Menos mal. Pessoal,